Imaginem uma tapeçaria milenar cujos fios, entrelaçados em intrincadas tramas, revelam não apenas histórias, mas a própria essência da humanidade. Cada ponto, cada nó, cada cor ressoa com ecos de vozes passadas e sussurros do porvir. É nesse intrincado tecido que reside o fulgor da literatura. Sejam bem-vindos ao vasto e enigmático universo do tecido literário, onde juntos desvendaremos a dialética entre o urdir, o ato sagrado da criação, e o desfazer, a arte perspicaz da hermenêutica. Nesse vídeo, desdobraremos os mistérios que subjazem a construção de toda a obra literária. Desvendaremos como o autor, um verdadeiro demiurgo da linguagem, urde seus fios com maestria e como nós, leitores e críticos, adentramos essa trama para desfazê-la. Não com o intuito de aniquilar, mas de ressignificar, de revelar novas profundidades. Ao fim dessa exploração, vocês não apenas compreenderão a urdidura textual de forma mais profunda, mas também estariam munidos de ferramentas para apreciar cada obra de arte literária em sua plenitude complexa, tornando-se mais do que meros espectadores, verdadeiros co-criadores de sentido. Todo texto é, por si, um tecido, uma complexa urdidura de citações que emergem dos inumeráveis focos da cultura. O escritor, esse tecelão primordial, não faz mais do que entrelaçar, costurar os fios que, porventura, já estavam suspensos no éter do tempo. E o crítico, por sua vez, é aquele que, ao contemplar a tapeçaria finalizada, sente o impulso irrefreável de deslindar-lhe os nós mais intrincados, de seguir o rastro de cada filamento até sua origem mais remota e, por vezes, incerta. Permita-me reiterar uma premissa fundamental que guiará nossa análise. A literatura, em sua mais pura gênese etimológica e em sua mais plena realização fenomenológica, é um exercício seminal de tecelagem. O próprio vocábulo texto, meus caros, deriva do latim textus, que, em sua essência, significa precisamente isso: tecido, trama, urdidura. Assim sendo, a narrativa transcende a mera sequência linear de eventos ou a simples sucessão de vocábulos dispostos em uma página. Ela se manifesta como uma superfície intrincadamente complexa, um palimpsesto onde fios díspares se entrecruzam, se sobrepõem e, ocasionalmente, se emaranham em nós de significado. A obra literária, com sua majestade e profundidade, emerge como um manto diáfano da existência que a humanidade, em seu incessante anseio por expressar o inefável, lança sobre a voragem inaudível do silêncio. Entendem a profundidade disso? É a nossa forma de dar voz ao indizível. Esse vídeo propõe-se a auscultar a experiência literária não como um artefato estático e peremptório encerrado em si mesmo, mas como um processo dinâmico e incessante, cuja pulsação é regida por uma dialética primordial. A tensão perene entre o urdir e o desfazer. O urdir, nessa acepção, configura-se como um gesto autoral por excelência, o ato magnânimo de criação, a arquitetônica formal que se impõe para edificar um universo de sentido, imprimindo ordem e, de certa forma, uma necessidade intrínseca à contingência caótica do real. É a voz do Deus tecelão sussurrando nas entrelinhas, moldando mundos. Pensem por um momento na imensa responsabilidade e no poder que o autor detém nesse estágio. É quase divino, não é mesmo? Criar mundos. O desfazer, em nítido contraste,
Surge como ato hermenêutico da leitura perspicaz e da crítica aguçada, o impulso visceral desconstrutivo que se manifesta na busca incessante por rastrear cada fibra individual até seu ponto primordial de origem. Essa desconstrução revela as costuras ideológicas que perpassam a obra, as inúmeras citações intertextuais que se entrelaçam na trama e, sobretudo, os vazios de indeterminação que, paradoxalmente, conferem mobilidade e uma pluralidade inesgotável ao objeto estético. É aqui que o leitor deixa de ser um mero recipiente para se tornar um participante ativo. Qual a última vez que vocês sentiram essa sensação de desvendar segredos em um livro? Me conta aqui nos comentários. Esse processo duplo, a construção e a subsequente análise da construção, não se efetiva de maneira meramente sucessiva, como etapas isoladas, mas sim de forma simultânea e entrelaçada. O leitor, ao desfazer a complexa trama, paradoxalmente a refaz e a completa, infundindo-lhe novos matizes de significado. O crítico, ao esquadrinhar a urdidura com acuidade, não apenas detecta as imperfeições, mas revela a beleza inerente a elas, celebrando o texto não apenas pelo que ele intrinsecamente é, mas de forma ainda mais significativa, pelo que ele se transforma no espelho multifacetado da recepção histórica e da individualidade de cada um que o encontra. Se você está gostando do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. E lembrando que esse vídeo faz parte do projeto Palavra Viva, onde sempre conversamos sobre leitura e escrita. Continuando o vídeo, esse vídeo se desdobrará em 4 sessões, cada uma projetada para aprofundar nossa compreensão. Primeiramente, dedicaremos nossa atenção à arquitetônica da criação, o urdir, focando nos elementos formais e na poética intrínseca da composição. Em seguida, adentramos a textura da significação, onde a materialidade do estilo e a sutileza do gênero definem os padrões distintivos do tecido literário. A terceira parte será dedicada à hermenêutica da leitura, o desfazer, explorando as teorias da recepção e as práticas desconstrutivas. Finalmente, à guisa de arremate, faremos uma reflexão aprofundada sobre o padrão inacabado, abordando a natureza palimpséstica da literatura e sua dança perene com as forças inexoráveis do tempo e da história. O urdir, como já indicamos, é o momento inaugural da poiesis, o instante em que a forma se impõe sobre o caos informe do material linguístico e sobre a vastidão multifacetada da experiência humana. É o ofício do artesão que, com discernimento, seleciona o fio apropriado, prepara o tear com esmero e determina, com precisão, a densidade e o padrão intrincado da tapeçaria que está por vir. Nesse processo, o autor não é um mero copiador da realidade, mas um verdadeiro construtor, um arquiteto de mundos possíveis que, através da linguagem, forja paisagens, personagens e enredos que muitas vezes parecem mais reais que a própria realidade. Pensem nos seus autores favoritos. Qual deles construiu um universo tão vívido que vocês poderiam quase tocá-lo? A seleção do fio, metafórica e literalmente, é o primeiro passo crucial. Na literatura, esse fio pode ser compreendido como a escolha do léxico, a sonoridade das palavras, a construção das frases e a cadência dos parágrafos. Cada vocábulo é escolhido não ao acaso, mas com uma precisão cirúrgica, visando evocar emoções, sensações e ideias específicas no leitor. A sonoridade, por sua vez, pode criar atmosferas, um ritmo lento e pesado para um drama, um fluxo ágil para uma aventura,
O autor, nesse UDIR inicial, manipula a linguagem como um maestro rege sua orquestra, cada instrumento contribuindo para a sinfonia final. Tomemos Oswald de Andrade, por exemplo, em seu Manifesto Antropofágico. A escolha de palavras como tupi ou não tupi, eis a questão, não é apenas um jogo de palavras, mas um fio que urde a identidade brasileira, costurando o colonizado e o colonizador em uma nova trama. Essa antropofagia textual é um exemplo claro de urdir criativo, uma ressignificação radical da herança cultural. Entende como a escolha das palavras pode ser um ato revolucionário? O tear do autor é a estrutura narrativa em si. A escolha do narrador, primeira, terceira pessoa, onisciente, observador, a organização dos capítulos, a delimitação temporal e espacial da diégese. Cada uma dessas decisões é um preparo do tear que determinará a forma como a história será apresentada e percebida. Um narrador em primeira pessoa, por exemplo, cria uma intimidade e uma subjetividade que seriam impossíveis com um narrador onisciente. Da mesma forma, a fragmentação da narrativa, como em muitas obras modernistas, pode espelhar a fragmentação da própria experiência humana, convidando o leitor a montar o quebra-cabeça. A densidade e o padrão intrincado da tapeçaria referem-se aos elementos estilísticos e formais que conferem à obra sua singularidade. A densidade pode ser a profundidade psicológica dos personagens, a complexidade dos temas abordados ou a riqueza das descrições. O padrão, por outro lado, reside na recorrência de motivos, na construção de metáforas e símbolos, na intertextualidade tecida em outras obras. Um romance denso pode exigir várias leituras para a completa apreensão de suas camadas de sentido, enquanto um padrão estilístico específico pode se tornar a assinatura do autor. Pensem em Guimarães Rosa, por exemplo. A densidade de sua linguagem, a invenção de neologismos, seu sotaque sertanejo universal, tudo isso urde um padrão único e inconfundível, que para ser desfeito e apreciado em sua totalidade, demanda um desprendimento do leitor, um mergulho em seu universo. É uma imersão, não uma leitura passiva. A crítica formalista, em sua essência, tem sido instrumental na elucidação desses aspectos construtivos do urdir. Ela nos ensina a olhar para a obra como um artefato autônomo, destacando a primazia da forma, da estrutura e dos elementos internos que a compõem. Ao invés de buscar a intenção do autor ou sua biografia, o formalismo nos convida a analisar como a linguagem se organiza, como os elementos se relacionam entre si para criar um efeito estético. Essa abordagem foi revolucionária ao deslocar o foco do o que para o como na criação literária. É como apreciar a arquitetura de um edifício observando cada arco, cada coluna, cada detalhe da fachada antes de perguntar quem o construiu. Agora que discorremos sobre o ato primordial do urdir, voltemos nossa atenção para a textura da significação, onde a materialidade do estilo e a intrínseca natureza do gênero delineiam os padrões mais distintivos e reconhecíveis do tecido literário. Pensemos no estilo como a pigmentação dos fios, a singularidade das cores que, entrelaçadas, conferem à tapeçaria sua identidade visual, sua alma. O gênero, por sua vez, atua como molde, a matriz que, embora não fixe o conteúdo, delimita as expectativas e convenções dentro das quais a tecelagem se desenvolverá. Ambos são indissociáveis na construção do ato literário. São a face visível e palpável da criação. Porque alguns estilos nos tocam mais que outros. É uma questão de ressonância, não acham? O estilo é, sem dúvida, a marca indelével do autor, seu dedo, sua caligrafia única na vasta tela da literatura. Ele se manifesta na sintaxe,
na escolha das figuras de linguagem, no tom empregado e na cadência rítmica da prosa ou do verso. Um escritor pode ter um estilo conciso e direto, outro exuberante e florido. Um pode preferir a ironia, o outro o lirismo. Essas escolhas estilísticas não são meros ornamentos. Elas são, antes de tudo, um componente essencial da significação. O modo como algo é dito é intrinsecamente parte do que está sendo dito. Consideremos Clarice Lispector. Seu estilo é marcado por frases curtas, por questionamentos existenciais profundos, por uma prosa que muitas vezes adentra o fluxo de consciência. A materialidade de seu estilo é a própria subjetividade, a exploração dos estados internos. Comparem isso com a prosa épica de um Eça de Queiroz, com suas descrições detalhadas e sua crítica social mordaz. Ambos urdem, mas com fios de cores e texturas completamente distintas, gerando tapeçarias singulares. Me diga aqui nos comentários qual autor possui o estilo que mais os encanta e intriga. No que tange ao gênero, ele funciona como um conjunto de convenções, de regras do jogo inerentes à própria forma do texto. Um poema lírico, uma tragédia grega, um romance picaresco, um conto de ficção, cada um desses gêneros carrega consigo um horizonte de expectativas que o leitor, consciente ou inconscientemente, mobiliza ao se defrontar com a obra. O gênero não é uma prisão para a criatividade, mas sim um framework, um ponto de partida que permite ao autor dialogar, subverter ou reafirmar certas tradições. A compreensão das convenções de gênero é fundamental para desvendar as intenções comunicativas do texto e para apreciar as formas inovadoras pelas quais os autores as desafiam. Vocês já tentaram ler um poema esperando uma narrativa linear? Provavelmente a experiência foi frustrante, não é mesmo? É aí que a compreensão do gênero se torna vital. Bakhtin, em sua teoria do dialogismo e dos gêneros do discurso, argumentou que os gêneros não são entidades estáticas, mas formas vivas que se desenvolvem e se transformam em constante diálogo com as práticas sociais e históricas. Para Bakhtin, cada gênero é um ponto de vista sobre o mundo, uma forma de organizar o discurso que carrega consigo a memória de discursos anteriores. Assim, um romance moderno, por exemplo, não nasce do nada, mas herda e transforma elementos do romance de cavalaria, do romance gótico, do romance realista e assim por diante. Essa intertextualidade de gêneros é mais um fio que se urde na tapeçaria literária, enriquecendo sua textura. Se vocês estão fascinados por essas interconexões, clica no botão de inscrever-se para não perderem futuros vídeos sobre teoria literária. Após o aprofundamento na construção do tecido literário e em seus matizes expressivos, é chegado o momento de nos dedicarmos à arte do desfazer. A hermenêutica da literatura. A hermenêutica da leitura. Essa é a fase em que o leitor, munido de suas sensibilidades e intelecto, engaja-se no diálogo com a obra. Não como um receptor passivo, mas como um intérprete ativo. Alguém que, ao adentrar a trama, busca deslindar seus segredos, rastrear seus fios até suas origens e, assim, revelar as múltiplas camadas de sentido que se ocultam sob a superfície. O desfazer não é um ato de destruição, mas de recriação. O que vocês sentem ao aprofundar em um livro e descobrir algo novo em uma releitura? Não é uma experiência transformadora? As teorias da recepção desenvolvidas por nomes como Hans Robert Jus e Wolfgang Isar foram cruciais para deslocar o foco da análise literária do autor e da obra para o leitor. Elas nos mostram que o significado de um texto não está contido unicamente em suas palavras, mas emerge da interação entre o texto e o leitor, dentro de um determinado horizonte de expectativas.
Este horizonte é moldado pela experiência cultural, pelas convenções literárias e pelas crenças individuais do leitor. Assim, um mesmo texto pode ser desfeito de maneiras distintas por diferentes leitores, em diferentes épocas, revelando uma infinidade de interpretações possíveis. Pensemos na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. A pergunta se Capitu traiu ou não Bentinho tem gerado inúmeras discussões e interpretações ao longo dos anos. Cada leitor, ao desfazer a narrativa, projeta suas próprias expectativas, seus valores e sua compreensão das relações humanas na leitura, construindo sua própria Capitu, sua própria verdade. Essa abertura interpretativa é o cerne do desfazer nas perspectivas da teoria da recepção. A desconstrução proposta por Jacques Derrida leva o ato de desfazer a um nível ainda mais radical. A desconstrução não busca a verdade única de um texto, mas, ao contrário, visa expor as fissuras, as contradições internas, os suplementos que o texto tenta suprimir. Derrida argumenta que todo o texto é perpassado por uma lógica binária: presença, ausência, fala, escrita, verdade, mentira, que busca hegemonia, mas que, ao ser desconstruída, revela sua própria instabilidade e contingência. É um convite a olhar para as margens, para o que é silenciado, para os jogos de poder que a linguagem exerce. Isso não significa que o texto não tenha sentido, mas que seu sentido é sempre provisório, em constante movimento. É uma visão, eu diria, libertadora da interpretação. Ao desfazer a trama, o leitor e o crítico trazem à luz as entrelinhas, aquilo que não é explicitamente dito, mas que permeia o texto. Isso pode incluir as ideologias subjacentes, os pressupostos culturais, as vozes silenciadas ou marginalizadas. O ato de leitura torna-se, então, uma busca ativa por fios ocultos, uma tentativa de mapear as constelações de sentido que ultrapassam a intenção original do autor. Não se trata de desrespeitar a obra, mas de enriquecê-la, de fazê-la ressoar com as complexidades do presente. É uma responsabilidade intelectual que carregamos. É por isso que, se você valoriza essa perspectiva de engajamento ativo na leitura, eu peço que você curta esse vídeo e compartilhe. E assim, chegamos à última e talvez a mais intrigante parte de nossa exploração, o padrão inacabado. Essa sessão nos convida a uma reflexão sobre a natureza palimpséstica da literatura e sua incessante e, por vezes, vertiginosa dança com as forças inexoráveis do tempo e da história. A obra literária, meus caros, longe de ser um artefato pétreo e imutável, revela-se como um palimpsesto, um pergaminho antigo onde textos anteriores foram raspados para dar lugar a novos escritos, mas cujas marcas, tênues e subjacentes, jamais são completamente apagadas. Essa imagem evoca a essência da literatura, um urdir e desfazer contínuos, onde cada nova leitura e cada nova interpretação adicionam camadas, ressignificam e, até mesmo, reescrevem o próprio texto. Vocês já sentiram que um livro mudou para vocês após uma segunda leitura anos depois? Essa é a natureza palimpséstica da obra em ação. A literatura é, nesse sentido, um diálogo ininterrupto e multifacetado com o tempo. Não apenas o tempo da diégese, o tempo em que a história se desenrola, mas, crucialmente, o tempo da produção da obra e o tempo da sua recepção. Uma obra escrita em um contexto específico, digamos, século XIX, carrega as marcas daquele período, seus valores, suas preocupações, seus discursos hegemônicos. No entanto, quando essa mesma obra é lida hoje, no século XXI, ela é inevitavelmente desfeita e recontextualizada à luz das nossas próprias sensibilidades, dos nossos próprios questionamentos. É uma ponte entre épocas,
um fio que atravessa séculos, mantendo viva a voz do passado enquanto dialoga com o presente. Isso não é fascinante? A capacidade da literatura de transcender sua própria época. A história, por sua vez, não é um pano de fundo passivo para a literatura, mas um copartícipe ativo na urdidura e no desfazer dos seus significantes. As grandes transformações sociais, políticas e culturais moldam as formas e os conteúdos das obras literárias, ao mesmo tempo em que a literatura, com sua capacidade de registrar e ressignificar a experiência humana, atua como um espelho e, por vezes, como um motor dessas mesmas transformações. O romance regionalista brasileiro, por exemplo, muitas vezes urdiu narrativas que denunciavam as injustiças sociais e as agruras do sertanejo, contribuindo para a conscientização e, indiretamente, para a mudança social. A literatura não é apenas um reflexo, é também a ação. Pensem em um livro que marcou um período histórico ou promoveu uma grande discussão. Quais foram? Roland Barthes, em sua obra A Morte do Autor, proclamou que o nascimento do leitor deve se dar à custa da morte do autor. Embora a afirmação possa parecer radical, ela ressalta a importância da autonomia da obra e do papel ativo do leitor na construção do sentido. Quando o autor morre, metaforicamente, a obra é libertada de sua intenção original e abre-se para uma miríade de interpretações, para um desfazer contínuo que a mantém viva e relevante através dos tempos. Isso não significa que a figura do autor se torne irrelevante, mas que a obra transcende a sua individualidade, tornando-se patrimônio coletivo. Essa perspectiva de que cada um de nós é um coautor do sentido de uma obra é, para mim, um dos maiores fascínios da teoria literária. O padrão inacabado também se manifesta na intertextualidade, a teia invisível que conecta uma obra a inúmeras outras. Todo o texto, como já mencionamos, é um tecido de citações. Poemas evocam outros poemas, romances dialogam com mitos ancestrais, peças teatrais se reescrevem em versões modernas. Essa incessante referência cruzada, esse intercâmbio de significados é o que garante à literatura sua vitalidade e sua capacidade de se renovar constantemente. É como se cada nova obra fosse mais um fio adicionado a uma tapeçaria que nunca estará completa, que está sempre em processo de ser urdida e desfeita, enriquecendo-se infinitamente. Em suma, a literatura não é um monolito, mas um organismo vivo, pulsante, em constante mutação. É um perpétuo urdir e desfazer, um ciclo intrínseco de criação e recriação de sentido que nos convida a cada página a sermos mais que leitores, a sermos partícipes ativos da grande tapeçaria da palavra. Lembrem-se, cada livro aguarda por vocês não apenas para ser lido, mas para ser desfeito, desvendado, reimaginado. Que essa jornada os inspire a abordar cada texto com um olhar renovado, com a mente aberta para as múltiplas camadas que se ocultam em cada fio. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.